Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Ariane Vasconcelos, psicóloga. Eu sou Rodrigo Azevedo, psiquiatra, e juntos nós fazemos o Papo Psi. No programa de hoje, nós iremos entrevistar o Bruno. E a ideia de trazê-lo hoje para o nosso programa é exatamente para tentar humanizar os números frios relacionados com a Covid-19. Para vocês terem ideia, hoje, no dia 17 de setembro de 2021, nós temos mais de 21 milhões de casos e estamos beirando as 600 mil mortes. O Bruno é um sobrevivente da Covid-19, permaneceu 30 dias internado na unidade fechada, na unidade hospitalar e 20 dias entubado. Hoje nós iremos aprender um pouco com a experiência do Bruno. Ok, então, Bruno, olha, a gente conheceu o Bruno, pessoal, deve ter um mês aproximadamente, um pouco menos de um mês. Ele é amigo de um parente meu, né, de um primo meu. Breno, um beijo para você que nos apresentou essa pessoa ótima, Bruno. É, ele contando, né, sobre a experiência dele do Covid, e a gente ficou assim impactado com a história. A gente falou, não, a gente tem que compartilhar essa experiência com os nossos ouvintes, porque de fato é uma experiência emocionante. Bruno, se apresente aí para o pessoal, quem é você? Tudo bom, gente? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Bruno, eu tenho 33 anos. Eu sou um pouquinho de cada coisa. Eu sou advogado, eu sou bancário também, sou empresário também. Então a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. E como conheci o pessoal, como eles disseram há pouco tempo, e a gente já se deu bem desde o primeiro momento. O pessoal me convidou para fazer parte aqui do programa e eu vim com muito carinho e com muita alegria. E eu queria também um canal de mostrar, uma forma de como mostrar como é que foi essa situação, como é que foi essa experiência que eu passei, né? E eu estou vindo muito feliz de contar minha história, de contar tudo que aconteceu. E eu acho que vai ser um papo bacana, assim. Muito obrigada desde já, Bruno, por ter aceitado o nosso convite, compartilhar sua experiência com a gente, com nossos ouvintes, tá bom? Vamos lá, Bruno, como foi que você percebeu, assim, os primeiros sintomas, como foi no iniciozinho? Você achou que era Covid? Como foi isso para você? Bom, como vocês falaram, né? Eu fiquei internado no ano passado e foi bem no início mesmo. Não se falava tanto em Covid. Fazendo uma cronologia, né? No ano passado, no mês de março, no início, no 1º de março, eu fiz uma viagem para o exterior e quando eu retornei nessa viagem no avião com uma tosse seca. E aí já se falava muito em Covid, já estava começando a estourar aqueles casos na Itália, teve aquele boom na Itália que acabou assustando o mundo todo. Mas no Brasil, eu não me lembro exatamente se já tinha algum caso de morte no Brasil. Eu acho que no Brasil sim, mas eu acho que na Bahia não, ou tinha um na Bahia, alguma coisa nesse sentido. E quando eu voltei no avião, eu fiquei na dúvida se poderia ser alguma coisa ou se era uma tosse do próprio avião, da mudança de ar, mudança de tempo, enfim. E, sinceramente, até hoje eu não sei se essa tosse teve alguma relação com o Covid ou não. Na verdade, quando eu voltei do avião, eu passei 15 dias. E aí eu vou falar em datas que fica mais fácil. No sábado, dia 21, eu iria para a casa de meus pais, que é uma casa próxima a Salvador, e não fui, acabei não indo porque eu não estava me sentindo bem para dirigir, não estava me sentindo bem, estava com o corpo debilitado como se fosse uma gripe forte. Uhum. No dia 22, que foi o domingo, eu consegui acordar um pouco melhor e consegui ir até eles e cheguei na casa deles. Só que no domingo à tarde eu senti o corpo muito cansado, corpo muito debilitado. E como já se falava bastante no Covid na época, meus pais acharam melhor que eu ficasse, até para eu não me sentir mal quando eu estivesse retornando para casa e tal. E meu irmão também, como ele trabalha em indústria, então, indústria a gente tem essa, esse cuidado um pouco maior com saúde, enfim. E ele me pediu que não viesse a Salvador, não retornasse para casa, porque
eu estava com esses sintomas e seria um suspeito. Enfim, quando chegou na segunda-feira, aí eu já estava tossindo bastante. Na segunda-feira, eu acabei indo ao hospital. Meu pai também estava tossindo bastante, fomos nós dois. E se falava tão pouco em Covid que o médico, no primeiro momento, ele suspeitou que fosse uma bactéria no pulmão. E aí a gente fez os exames, tá? Ele disse, ó, não é Covid, é uma bactéria no pulmão, eu vou passar um antibiótico para vocês e vocês retornam para casa e vai melhorar. Nessa semana do dia 22, que foi o domingo, até o 27, que foi sexta-feira, eu fiquei em casa tossindo, com o corpo mole, corpo fraco e tal, mas eu não tive perda de olfato, eu não tive perda de paladar, eu não tive dificuldade de respiração, não tive nada disso, sintomas mais comuns. Febre teve, Bruno? Não tive febre, eu não tive febre. E eu passei a semana tomando remédio para tal da bactéria, a suposta bactéria. Né? Uhum, uhum. Na quinta-feira, dia 26, eu vim ter febre, mas também não foi uma febre muito alta. Eu tive 38,5 no máximo de febre. Uhum. E aí, enfim, quando eu dormi na quinta para sexta, na sexta-feira eu acordei sem conseguir falar, porque faltava ar. E aí, quando eu acordei, e nesse dia eu não tenho muitas lembranças do que aconteceu, né? No dia. Eu tenho alguns lapsos. Então, por exemplo, eu me lembro de eu acordado, eu me lembro de meus pais entrando no quarto por eu ter chamado que eu não conseguia falar. Depois eu me lembro de eu descendo as escadas para ir para o hospital. Em seguida, eu me lembro de eu sentado na mesa do médico, conversando com ele, sentado à mesa do médico, conversando com ele. Depois eu me lembro deitado na maca. Eu me lembro depois no caminho para a UTI, que aí foi foi um momento que eu passei e vi meus pais, que meu pai também estava tossindo muito, então ele acabou tomando remédio. E eu me lembro deitado na maca da UTI, eles colocando o respirador no meu nariz, o oxigênio no nariz, e ponto. Não me lembro de mais nada. E aí, enfim, aí foi diagnosticado Covid, tal, já existia suspeita naquele primeiro momento. Nesse mesmo dia, eu já fui sedado, já fui entubado e vim acordar. Para mim, eu tinha acordado no sábado. Uhum. Ô, E Bruno, depois a de um gente tempo está eu vim saber. falando assim dessa coisa quando você acorda sem respirar direito, até de repente a coisa da intubação. A gente está falando de quanto tempo assim que se passou, você sabe? Bom, quando eu comecei a sentir um sintoma mais forte foi no sábado e o dia que eu senti falta de ar foi a sexta seguinte. Então foi coisa de uma semana. Uhum, uhum. Mas repito, eu só senti falta de ar mesmo a ponto de não conseguir nem falar no dia que eu fui internado. Uhum, entendi. Então, Até então, se eu perguntasse para você assim o sentimento de quando você teve o diagnóstico e tudo, você não vai nem se recordar, né? não vou me recordar. Para mim foi uma gripe muito forte. Uhum. Bom, Bruno, assim, pelo que você falou, tudo aconteceu muito no início ainda, né, da pandemia. A gente está falando ali início de março, mês de março, abril. A gente pode até dizer que foi um dos primeiros casos, então, né? Talvez Daqui um dos de primeiros casos, Salvador. ou foi um dos primeiros casos mesmo da própria Bahia, assim. Mas como é que era a sua relação com o Covid-19, com a pandemia, com as medidas restritivas? O que é que você pensava sobre essa doença? Eu queria ver se você conseguia lembrar como era antes do que tudo aconteceu, assim. Como é que era a sua relação com o Covid-19? bom, nessa viagem, por exemplo, foi no início de março, eu me lembro que eu não precisei usar máscara. Então, isso aí só para dar uma ideia mais ou menos de como é que estava funcionando essa mecânica do Covid na época. No retorno, eu confesso que eu não me lembro se eu usei ou não, mas eu acho que eu também não usei máscara no retorno. Bom, minha relação com o Covid, de verdade, era algo que eu achava que era algo que iria chegar, mas que não viria com tanta força. Uhum. E eu dizia, eu acho que todo mundo vai se contaminar.
Mas eu dizia também que seria algo passageiro, que talvez não durasse tanto tempo. E quando eu acordei no hospital, eu percebi que não era bem assim. E que, infelizmente, isso estava sendo tratado, pela maioria das pessoas, como uma brincadeira, como algo muito simples. E eu que tinha passado isso no início, não... Eu via que não era, né? Eu vi as pessoas dentro do hospital, eu vi o sofrimento de você estar dentro de uma UTI, eu via o desgaste dos profissionais de saúde que estavam ali comigo e, ao mesmo tempo, a alegria deles por eu ter retornado. No hospital que eu fiquei internado, eu fui o primeiro caso grave de Covid que eles conseguiram recuperar. Isso aí eu soube muito tempo depois. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade, até por relato dos próprios funcionários do hospital, de que o meu retorno foi um retorno muito comemorado por todos no hospital. Eu me lembro que um tempo depois que eu saí do hospital, salvo engano, 3 meses depois, eu precisei no hospital pegar um documento. Eu precisei de um documento do hospital e eu fiz questão de ir. E aí, quando eu cheguei para o porteiro, eu sabia que uma das médicas que estava no plantão naquele momento foi uma das médicas que me tratou e que a gente acaba pegando um pouco de amizade, né? E aí eu pedi para falar com ela. E quando eu cheguei na portaria, para o vigilante, que ele perguntou meu nome, quem que gostaria de falar com a médica, que eu falei que era eu, ele abriu um sorriso e disse: é você que é o famoso Bruno. Então, o segurança do hospital, que não é uma pessoa que está diretamente ligada ao UTI, ele sabia quem eu era, a recepcionista que estava ao lado dele também sabia quem eu era, então as pessoas que estavam ali em volta sabiam quem eu era, estavam felizes por eu ter retornado. E por toda a história, né, por tudo que eu passei, enfim. Isso foi muito bacana. Esse sentimento, eu fui muito bem acolhido pelo hospital, como um todo, não só pelo pessoal da UTI, mas esse é um exemplo de que todo o hospital acabou me acolhendo minha história. E isso foi o bacana, que eu levo de bacana disso daí. Uhum. Bruno, você tem alguma experiência de internamento anterior que pudesse comparar com essa experiência do Covid ou algo que se aproximasse disso? Não, o máximo que eu tinha passado de cirurgia foi uma apendicite, que eu entrei e saí no mesmo dia. Certo. Eu não Certo. tinha, eu fazia e faço exames de rotina e tal, mas eu nunca tive experiência de hospital, de internamento, de UTI, muito menos. E Nunca me tinha fala uma tido. coisa, a percepção sua lá, né, durante o internamento, durante os dias que você estava mais acordado, alerta, dessa percepção em relação à equipe de saúde, assim, como é que você se sentia com a maneira que a equipe de saúde tratava você, cuidava de você? Como é que era isso para você? Bom, no momento que eu cheguei no hospital, eu estava muito nervoso por toda a situação e tal, e não consegui perceber muito bem a forma como eles me trataram. Mas eu sei que foi uma forma muito boa e muito tranquila. Eu dormi no dia que eu cheguei no hospital, acabei dormindo. Quando eu acordei, ainda muito baqueado pelos remédios, eu percebi uma euforia muito grande desses profissionais que estavam ali na UTI naquele momento, pelo meu retorno. E, assim, eles estavam muito felizes, eles demonstraram muita felicidade. Eles foram maravilhosos, toda a equipe do hospital. Foi muito bacana. Toda a angústia que minha família passou, e aí são relatos que eu soube depois, eles, na maioria, infelizmente não foi 100% da equipe, mas, digamos, 98% da equipe, foi muito solidário, foi muito, muito bacana com minha família. Quando eu acordei, foram muito bacanas comigo. E desde o faxineiro da UTI até o chefe da UTI, sabe? Todos vinham ao meu leito e diziam: oi, Bruno, você sabe quem eu sou? Eu disse: não. Ela: muito prazer, eu estou com você aqui desde tal dia, eu sou fulano de tal. Eu estou muito feliz que você retornou e tal. Então, eles foram muito acolhedores naquele momento. E depois de um tempo que eu vim saber que essa situação se deu não só por toda a humanização do tratamento, mas muito por conta da minha situação, né?
Eu não tive a oportunidade de falar ainda, mas nesse mesmo momento eu me internei na sexta-feira e no domingo meu pai se internou também. E uma semana depois, meu pai passou a semana toda acordado. E uma semana depois, no sábado, ele veio a óbito, no hospital, no leito do lado do meu. E eu estava numa situação dentro do hospital que eu não reagia, eu estava muito mal, minha situação era muito perigosa, muito delicada, e por diversas vezes o pessoal do hospital achou que eu não ia voltar. Tem até um episódio engraçado, um dos médicos que me tratou, o doutor André, ele se veio essa entrevista, queria até deixar um abraço para ele. Uhum. Ele é cunhado de um amigo meu. E aí, quando eu acordei, ele perguntou se eu lembrava dele. Eu disse que não, até por toda a paramentária de hospital, máscara, touca, enfim. Ele falou, não, eu sou cunhado e tal. E ele me falou, Bruno, você estava numa situação tão delicada, você estava inchado. Chegou um momento que você estava inchado, de tanto remédio que você tinha tomado, você não reagia. E ele me disse, eu tomei a decisão de lhe dar um diurético. E aí eu urinei 4 litros nesse momento, seguido. Fiz 4 litros de xixi. E aí, segundo ele, a partir desse momento eu comecei a reagir. E ele falou, Bruno, eu decidi, eu optei por estourar seu rim se fosse preciso, mas eu queria e eu precisava lhe trazer de volta. E ele conseguiu. Ele, não só ele, toda a equipe do hospital. Todos os médicos passaram, todos os enfermeiros, fisioterapeutas, todos auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, pessoal da segurança. Eu sou muito grato ao hospital por tudo que eles fizeram, pela forma como eles me acolheram e pelo carinho que eles me trataram. Eles foram muito bacanas. Bruno, assim, meus sentimentos, né, por sua perda. Assim, você ficou sabendo quando, assim, do falecimento, assim, porque foi praticamente um no leito do outro, né, assim, quando é que você ficou sabendo que isso aconteceu? Falando em datas, fica mais fácil da gente. Aliás, essa parte da data eu não vou falar, não, porque, enfim, vamos lá. Quando eu acordei, na época no hospital tinham 2 UTIs, tá? Era a UTI do Covid, por conta de todo o isolamento, então eles optaram por selecionar uma UTI do Covid, e ao lado tinha a UTI geral. Então, na UTI do Covid, eu, até por todo o remédio, por toda a situação, era algo muito novo, eu não conseguia pensar e perceber o que é que estava acontecendo naquele momento, o que é que estava acontecendo comigo. E eu confesso que nesse primeiro momento eu não conseguia pensar, assim, focar o pensamento em nada. Eu me lembro que eu acordei no dia do falecimento de Moraes Moreira, ou foi um dia antes, alguma coisa assim. Mas eu só vim assimilar, salvo engano, ele faleceu numa terça ou numa quarta, e eu só vim assimilar que ele tinha realmente falecido no domingo à noite no Fantástico. Então, só para ter uma noção de como minha mente estava bagunçada e como isso me afetou, né? Quando eu troquei de UTI, que aí eu comecei a me dar conta de algumas coisas que estavam acontecendo. Então, uma familiar minha que estava à frente de todo o processo, eu comecei a me dar conta de perguntar, né? Teve um momento que eu perguntei pelo meu pai e pela minha mãe, e ela me falou, olha, Bruno, a gente optou por seu pai, ele está internado em um outro hospital, e a gente cuidar de seu pai lá nesse hospital e recuperar você aqui. Então, naquele momento, eu não sabia ainda do falecimento de meu pai. Só que aconteceu de que toda hora que eu fechava meus olhos, seja para pensar em meu pai, para fazer minhas orações ou não, me via na mente aquela cena que passava muito no jornal das prefeituras de covas nos cemitérios por conta do Covid. E isso me deixou muito preocupado. Isso me deixou muito agoniado. E, enfim, eu chorava bastante no hospital. Algumas enfermeiras, alguns fisioterapeutas, elas me acolheram muito bem. A gente acaba fazendo um pouco de amizade ali com algumas pessoas que a gente confia um pouco mais. E eu me lembro de uma
que essa médica eu não vi em outro momento nenhum, ela chegou para mim e me disse, olha, na véspera do sexo, disse, olha, você quando saiu, você vai ter que ser muito forte e tal, porque lá fora o mundo está diferente. E aí eu não entendi naquele momento o que é que ela queria me dizer. E quando eu cheguei em casa, no momento que eu cheguei em casa, que eu me acomodei e tal, meus familiares me contaram, me deram a notícia de que meu pai tinha falecido. E eu comecei a entender algumas coisas, entre elas esse comentário dela, essa recomendação dela. Só que me incomodou porque naquele momento eu não senti nada. Não senti nada mesmo, de verdade. Por quê? Eu estava dopado de remédios. Eu saí do hospital tomando 9 remédios. Entrei remédio para estômago, remédio para a cabeça, enfim, não vou saber quais remédios eu tomei. Mas eu estava muito estabilizado naquele momento por conta do remédio. E isso passou a minha vida. Pô, eu sempre fui muito próximo do meu pai, a gente sempre vive muito junto, e eu, no momento que ele parte, eu não consigo viver o luto disso. E aí acabou que depois de um tempo eu consegui chorar pela perda do meu pai e tal. Até hoje ainda sinto muita falta, sinto que não vivi tudo que eu poderia viver naquele momento. Mas a gente vai lá, né? A gente vai conseguir se adaptar dia após dia. Certo, Bruno. Assim, a gente vai falar um pouco do pós, então, do hospital, né? Bruno, assim, existem estudos, né, que estão mostrando que, assim, temos sintomas depois da fase grave do Covid, né? Assim, tem estudos que mostram que até 3 meses depois ainda tem índice de recuperação de 75% dos sintomas, assim. Você sente ou já sentiu, assim, coisas que você relaciona ainda com o Covid, Bruno? Sim, sim. Desde o meu primeiro dia de retorno para casa, eu faço o acompanhamento fisioterápico. Então, o fisioterapeuta me acompanha desde o momento. E até hoje, literalmente hoje, nesse dia, antes da nossa conversa aqui, eu faço esse acompanhamento. Então, quando eu acordei com o corpo todo paralisado. Eu só conseguia mexer as mãos, os dedos com bastante dificuldade, e os pés também com muita dificuldade. E aí fiz esse acompanhamento com o fisioterapeuta desde a UTI, na verdade. Fui para casa também com um acompanhamento domiciliar. E meus movimentos foram retomando aos poucos. Hoje meu corpo está quase todo, 100%. Quando eu comecei a sentir algumas dores, eu me lembro que minha mão direita começou com dor, depois formigamento e depois passou. Aí meu braço ele passou a ter o formigamento, a dor e passou. O antebraço, na verdade. Depois passou para o braço, o ombro direito pulou para o ombro esquerdo e desceu até a mão esquerda. Porém, quando o ombro esquerdo ele começou com formigamento, e veio a dor, o formigamento passou e a dor continua até hoje. Então, assim, por conta de toda a recuperação no ano passado, eu não consegui trabalhar. Retornei ao trabalho nesse ano, no início desse ano, mas acontece sempre de eu estar me afastando novamente por conta de dor, muita dor, a dor não passa, é uma dor constante, e tem dias que estão mais fortes e tem dias que estão mais tranquilos. Então, eu já li estudos também de que 65%, 70% dos pacientes que têm Covid da forma grave, depois de um ano, eles apresentam resultado. Eu sou um desses. Eu sou um dos pacientes que continuam com sequelas do Covid. Eu tenho algumas dificuldades ainda de gravar algumas coisas. Não sei se está dando para perceber, mas às vezes durante uma fala, uma conversa, eu não consigo completar a frase de imediato, porque a mente trava mesmo. É como se fosse um computador que você dá um comando e trava. E eu já vi que isso tem uma certa relação também com o Covid, o pós-Covid, né? Mas a sequela maior mesmo que eu tenho hoje, 1 ano e meio praticamente depois de eu ter sido diagnosticado, é esse problema no ombro.
essa situação no ombro, que ainda me causa bastante dor, mas é algo que eu estou aprendendo a conviver. E estou tratando. Tenho tratado, tenho procurado diversas formas, com tratamento de fisioterapia, de aquaterapia, tratamento de acupuntura, fortalecimento, tratamento com remédio também. Uhum. Então, tenho buscado sempre uma resolução dessa questão, né? E eu acredito que eu vou conseguir isso. Já está conseguindo. É. Bruno, assim, tem alguns estudos que falam também sobre o surgimento ou agravamento para quem já tem, né, ou já teve alguns transtornos psiquiátricos, né, em especial ansiedade, depressão e o transtorno de estresse pós-traumático. Você sentiu alguma coisa de alteração de humor, ansiedade, algo do tipo? Bom, eu ainda não estou fazendo tratamento psiquiátrico, tá? Eu faço um tratamento psicológico desde muito antes do meu diagnóstico, coisa de 2 anos antes, 1 ano e meio antes. E eu digo que esse diagnóstico, esse tratamento, na verdade, ele foi muito importante para a minha recuperação. Então, esse tratamento ajudou, em conjunto com a psicóloga do hospital, com o corpo psicológico do hospital, com o meu familiar que estava responsável, que também é da área de psicologia. Em conjunto, eles decidiram, por exemplo, o melhor momento de me contar dessa situação de meu pai, a forma como conduzir o meu retorno para casa, a forma como reconduzir a minha recuperação física, o meu retorno ao trabalho, isso tudo foi bastante importante. Eu costumo dizer que o ano de 2020, para mim, foi o ano que me mostrou o quanto eu sou forte. E isso foi um ponto bacana. Sem falsa modéstia, porque foi uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil. Sim. Você vê sua família angustiada, quer dizer, você vê não, você sabe que sua família ficou angustiada por conta daquela situação. Sua cabeça também fica louca. Quando eu acordei, 20 dias depois de ter dormido, eu me lembro que eu pedi para ligar a televisão, que é um hábito meu durante o dia, quando acordo, e eu pedi para ligar a televisão no hospital, e aí uma enfermeira me disse: Bruno, você tem noção de quanto tempo você dormiu? Eu disse: não, bom, você dormiu 20 dias. E aí eu disse: não, peraí, então vou dar uma segurada, eu não sei o que é que vai vir na televisão. Eu não sei o que é que a televisão vai me mostrar. Será que Salvador continua na Bahia ainda? Entende? Eu não sei o que é que vai vir, então vamos dar uma segurada aí, deixa eu arrumar aqui a cabeça para ver como é que essas informações vão passar. Então, como eu disse, o exemplo de Moraes Moreira é muito claro para mim. Inclusive, é um artista que eu gosto bastante. Eu soube do falecimento dele no domingo, coisa de quase uma semana depois que eu acordei. E ainda assim, naquele momento, eu não conseguia assimilar de imediato o que tinha acontecido. Sabe? Então, é meio doido isso. A gente acorda sem noção nenhuma, a gente acorda sem saber o que está acontecendo, sem saber quem são aquelas pessoas. No caso da Covid, sem ver as pessoas, porque a gente via malmente os olhos, e as pessoas usavam 2 máscaras, 2 toucas, 2 roupas, 2 pares de luva, óculos de proteção, e aí sim a gente viu o outro. Então, era o que a gente tinha. Então, as pessoas falavam: Bruno, lembra de mim? Eu dizia: não. Era muito claro. Não vai conhecer ninguém, claro. Só pela voz, né? Eu estou pulando só pela voz. Só pela voz, pelo porte físico, enfim, Sim. pelo olhar, às vezes a gente conseguia reconhecer alguém. E eu dizia: não. Eu dizia: eu sou fulano de tal, eu cuidei de você, eu faço isso, isso, isso. Tanto que lá no hospital, algumas equipes eles tinham o hábito de colocar o nome na roupa, para a gente saber quem é. Então, aí eu conseguia chamar. Eu sabia que era uma enfermeira, porque tinha lá escrito enfermeira. Enfim, era a forma que a gente tinha de se comunicar. Mas é muito doido isso. A questão do tratamento, ele foi bacana porque, apesar de todo esse turbilhão de emoções, de sentimentos, de acontecimentos, todo esse turbilhão ele serve também para o tratamento psicológico. Ele ajuda a você conduzir ali de uma forma minimamente tranquila. Sim. Entende?
Essa seria a minha pergunta agora, na verdade, assim, porque você já fazia terapia antes, mas o que você acha que foi diferente na terapia pós-Covid? Boa pergunta. Na verdade, eu comecei a tratar algumas questões que eu, até aquele momento, eu não conseguia enxergar que pudesse estar tão próximo de mim. Como, por exemplo, a perda do meu pai. Uhum. Até então, o único parente mais próximo que eu tinha perdido foi minha avó, mas que foi uma pessoa que morreu com quase 90 anos. Então, por mais que a gente fique triste, queira ou não, é um ciclo natural da vida. Uhum. A gente imagina que uma pessoa com essa idade, ela não tem tanto tempo mais de vida. E meu pai, ele faleceu com 54 anos. Muito novo. Uhum. Então, ele faleceu novo. Como eu disse, a gente era muito próximo. Então, para mim, o baque maior, além da perda, obviamente, foi justamente eu perceber que, pô, aquele cara que eu achava que nada ia a ele, veio, sabe? Aconteceu. Então, esse foi o pior de tudo para mim. E aí, o tratamento psicológico, ele me ajudou bastante a me organizar e entender que acontece, são situações da vida, a gente não tem controle sobre isso e a gente tem que aprender a conviver com a situação. Não é fácil, é uma situação que eu tenho aprendido e tenho convivido com isso há um ano e meio. Tem dias mais fáceis, tem dias mais difíceis, mas a gente tem que conviver. Não tem jeito. Não tem um jeito a dar. Não tem algo que eu faça que estale o dedo e meu pai vai voltar. Infelizmente, em carne e osso não vai. Uhum. Uhum. Então, é algo que a gente tem que aprender a conviver. Entendi. Ô, Bruno, assim, o Jung fala, né, que assim, nos momentos bons da nossa vida, né, assim, a gente vai aproveitar, a gente vai viver eles, né, e é nos momentos difíceis que vão ter saltos, que a gente vai acabar crescendo com eles, assim. Pensando nesse momento seu, né, nesse ano aí de 2020 ainda, né, como você ainda lida com essa sequela, assim, o Bruno de antes e o Bruno da agora, assim, o que é que você nota, assim, de diferente na sua forma de se relacionar com o mundo, assim? Eu acho que, como todo mundo, eu sou muito de altos e baixos. Toda essa experiência, ela serviu para me mostrar, principalmente no momento que eu estou lá embaixo, de que eu posso parar e dizer, não, peraí, você está num momento ruim, isso vai passar. Você já passou por uma situação muito pior que isso, você conseguiu sair fortalecido dessa situação. Então, é como eu disse, o ano 2020 para mim foi um ano que me mostrou o quanto eu sou forte. E muitas vezes a gente não consegue acreditar nisso. E de verdade, eu que passei essa situação, não sou melhor que ninguém, não sou mais forte que ninguém, apenas tive uma experiência que me mostrou que sim, às vezes, por mais que a gente não queira, que a gente não consiga, não enxergue dessa forma, a gente é sim forte. Seja pela família que está com a gente, seja pelas nossas escolhas, seja pelas nossas decisões. Só a gente sabe o quanto a gente é forte, o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é feliz, o quanto a gente é triste. Só a gente vai conseguir enxergar o que é a gente mesmo naquele momento. E essa experiência, eu repito, me mostrou isso tudo. Me mostrou que existem pessoas que gostam sim da gente. Tem um episódio interessante, por exemplo, eu trabalho muito com o cliente fala comigo por WhatsApp. E eu tinha uma cliente que a gente não se conhecia pessoalmente, só de falar do WhatsApp. E ela, no dia que eu saí, ela me fez algumas perguntas sobre trabalho. Eu não disse que eu estava recuperado, ela sabia que eu estava de férias até então. E isso, por volta de 1 da tarde, eu recebi ela com trabalho normal. Quando chegou às 6 da tarde, ela me perguntou, Bruno, você que é filho de fulano? Eu disse, sim. Ela, menino, a gente não se conhece, mas sua mãe é amiga de minha mãe. Eu soube de sua história, eu rezei por você, pedi pela sua recuperação e não sabia que era você. Então, foi muito bacana isso. A gente consegue perceber que existem pessoas
que querem o bem da gente simplesmente por querer o bem, sem esperar nada em troca, sem, sabe? As pessoas emanam energias positivas apenas por emanar, por acharem que é o correto e, a meu ponto de vista, também é o certo. Um outro ponto de vista que eu passei a ter pós-recuperação é de que não vale a pena a gente estar perdendo tempo com coisas miúdas, com brigas pequenas, com chateações, com inveja, porque não vale a pena, gente. Sabe, eu poderia não estar aqui agora falando com vocês e, sei lá, eu estaria brigado com pessoas que querem meu bem, que de repente por uma atrapalhação do momento, desavença, e a gente acaba tendo briga, tendo chateação, que a gente leva essa ferida, essa mágoa para o resto da vida e não sabe nem por quê. Tá levando aquilo e aquilo acaba angustiando a gente e tal, e isso não vale a pena, sabe? A gente, quanto mais eu quando saí do hospital, eu tento sempre resolver minhas situações logo. Se eu tenho uma briga, eu vou sentar com você e dizer, bicho, eu penso dessa forma, você pensa assim, como é que a gente resolve? Se eu sinto um carinho, eu chego para você e digo, olha, fulano, eu gosto de você, eu sinto saudade, eu amo você. Coisas que podem parecer bobagem, mas que às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem receio do pensamento do outro. E eu passei a enxergar o seguinte, eu quero falar, eu vou falar e pronto. Sem ofender, sem agredir. Mas se eu tenho um sentimento de carinho, eu vou falar para uma pessoa, olha, eu gosto de você, pense dessa forma. Não custa nada. E muitas vezes a gente está alegrando o dia de uma outra pessoa com algo mínimo, sabe? Então, essa é a maior experiência, o maior aprendizado que eu trouxe do hospital foi isso. E eu recebi isso das pessoas que me receberam naquele momento que eu acordei. Pessoas que eu não conhecia, pessoas que poderiam estar ali apenas pelo dinheiro para pagar suas contas em casa, e pessoas que me trataram como uma criança, como um bebê. Gente, a gente aprende tudo. A gente aprende a comer, a gente aprende a fazer as necessidades, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente reaprende tudo. Então, se aquelas pessoas que estão dentro do hospital ali não nos tratarem como pai e mãe, como muitas vezes nos tratavam, a gente fica dependente mesmo. A gente acorda de fralda. Então, quem já teve a experiência de ser sedado sabe, a gente acorda de fralda porque a gente não consegue controlar o nosso corpo. Eu me lembro que teve uma situação, quando eu me dei conta de que algo não estava bem, foi quando o pessoal colocou uma máscara em mim e acabou não ficando muito bem posicionada. E a máscara ficou na altura dos olhos. Assim. E aí eu me lembro que pela rotina da UTI, eu chamava a pessoa, só conseguia fazer assim com as mãos, porque meu corpo não estava paralisado. Meu nariz coçou e eu tentei coçar o nariz e meu braço não foi. Então, e eu fazia assim, com a mão assim, com os dedos, para as pessoas me verem, as pessoas não me viam, e aquilo foi me deixando angustiado. E aí, coisa de 1 hora depois, quando alguém passou e veio até meu leito, que me viu minha angústia, viu meu nervosismo, e por mais que a gente pense que não, na UTI ele tem o barulho dos equipamentos e tal, e com a máscara, e com a própria falta de força do corpo, eu não conseguia chamar e gritar. Quando a pessoa veio, que viu meu desespero, disse, Bruno, o que foi que houve? Eu disse, não, gente, calma, tá tudo bem, é só a máscara que está no meu olho, eu não consigo me enxergar. Então eu piscava, o cílio batia na máscara e aquilo me dava muita agonia. Então, assim, até as coisas mínimas como isso, as pessoas se demonstravam muito, muito carinhosas, muito sorridentes, e isso faz toda a diferença. Então eu tento transmitir também, nas minhas limitações, eu tento transmitir isso para as pessoas que eu convivo. Repito, eu tento não me chatear e não me frustrar com coisas pequenas, não deixar que coisas pequenas tomem conta de meu dia, porque não vale a pena. A gente só vai trazer uma chateação que nem sempre aquela chateação está no nosso caminho naquele dia, mas a gente traz para a gente, traz para o coração da gente e acaba estragando o dia todo. Não é fácil. Não é fácil. Tem dias que dá vontade de chutar tudo mesmo, mas eu tento, na maioria dos dias, levar dessa forma. Sim, e é pensar que uma situação de crise, às vezes vem para a gente repensar a vida, né?
para a gente avaliar alguma situação. Às vezes a gente passa por uma experiência negativa que no momento a gente não entende o sentido daquilo para a gente, mas depois de um tempo a gente começa a ver que aquilo tem um valor para agregar, entende? A experiência, por mais impactante que seja, ela tem um valor a agregar em termos de crescimento pessoal. Uhum. Né? Uma coisa, né, assim, escutando você, né, como é importante fazer uma entrevista como essa, né? Muitas das coisas que você falou, Bruno, assim, com exemplo, são coisas que a gente, dentro da sala, com nossos pacientes, nós falamos, sabe? Assim, e eu acho que a importância de você divulgar isso, mostrar essa sua história, é muito mais impactante do que muitas sessões de psicoterapia. Assim, Uhum. muito obrigado mesmo por dividir com a gente essa experiência, né? Uhum. Obrigada, Bruno. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que mensagem, Bruno, você deixa para os nossos ouvintes? E eu quero falar mais, Bruno, assim, pensando em tudo que você passou, o que é que você pode dar aí de dicas e orientação para essa galera aí que está no meio da pandemia aí? Quem está indo para paredão? Gente, É, toma a vacina. Toma a vacina, pelo amor de Deus. Toma a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª dose, se precisar. Toma a vacina. Para de politizar a vacina. Usa máscara. Não acabou. Infelizmente, ainda não acabou. Está acabando, mas não acabou. Eu falo por experiência própria. Não é fácil. Não é uma doença fácil. Não é uma doença tranquila. E a gente precisa se cuidar, sim. A gente só tem a gente. E às vezes a gente acha que as coisas não chegam até o nosso seio familiar. E eu achava isso também. E muitas vezes ainda acho. Mas as coisas, quando tem que acontecer, acontecem sim. Então, nosso papel é se precaver, é se cuidar. E cuidar da pessoa que está do nosso lado. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Usa máscara, gente. Toma vacina. E cuida dos seus. Cuida de você mesmo. Cuida dos seus pais. Cuida dos seus avós, dos seus filhos. Isso é o mais importante. por favor. E valorizar o presente, né? Valorizar o agora. Eu acho que você trouxe isso como uma grande lição, né? Da sua experiência do internamento, sua experiência do Covid. Valorizar o momento presente, valorizar as pessoas que ama, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, afinal, né? Bom, pessoal, assim, Bruno, Ariane, a gente já está chegando no final, né? Eu gostaria aqui de mandar um recado para todos que estão nos ouvindo, assim, gostaram do canal, se inscrevam, curtam, divulguem. Vamos fazer esse ensinamento ser reverberado para o máximo de pessoas possível, não é? É isso aí. Nosso objetivo é esse, né? A psicoeducação, informar. Isso. Bruno, ó, no final a gente sempre acaba com um grande tchau aqui, viu? Eu queria que você desse um tchau daí, que a gente vai dar um tchau daqui, tá certo? Viu? Você quer, antes da gente dar o Beleza. tchau, Tchau, antes da gente. gente dar o Obrigado. tchau, antes da gente dar o tchau, você quer falar pro pessoal onde é que pode se encontrar, não sei, daqui a pouco nas redes sociais, enfim, você que sabe. O canal tá aberto aí para Vamos dar um você. abraço para alguém. Mandar um Bom, abraço para gente, só alguém. agradecer. Vamos lá, agradecer a oportunidade. Eu queria falar disso e vocês abriram essa porta. Eu fico muito grato, apesar de ser um tema muito delicado. Eu não queria nominar, porque eu seria injusto. Uhum, Pode parecer clichê, mas de verdade eu seria injusto, porque tem pessoas que eu não sei nem o nome. uhum, Mas toda a equipe do Hospital Aeroporto, que foi o hospital que me acolheu, todas as pessoas da minha empresa, desde a parte do RH, os colegas que me conhecem, os colegas que não me conhecem, mas que conheciam meu pai, que também era da mesma empresa, e aos colegas que não conheciam, desde o presidente da minha empresa, que ligou para minha família para saber notícias nossas, até o colega da limpeza, sabe? Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer ao pessoal do hospital, agradecer as pessoas que rezaram e pediram pela minha recuperação, pela recuperação de meu pai, que eu não conheço. Agradecer as pessoas que eu conheço também, todo o carinho, toda a energia, independente de religião, independente de credo. Gente, tenho certeza, se eu estou aqui hoje foi graças a vocês. Eu digo que eu sou forte, mas quem me deu forças foi todas as orações de vocês, independente de local, independente
de religião, independente de tempo, foram vocês. Tem uma postagem no meu Instagram que eu fiz e as pessoas, que eu coloquei lá, que as pessoas dizem que eu sou guerreiro, mas guerreiro, não existe guerreiro sem o seu exército. Então, se eu estava lá na batalha, tinha um exército por trás de mim, mandando vibrações positivas, e isso é importante. Queria mandar um beijo para meu filho, Gustavo, que eu sou apaixonado, e que foi a primeira pessoa que eu queria ver, que eu queria ter contato, que eu queria sentir quando eu acordei. Mandar um beijo para meus familiares, que esses sim foram guerreiros. Seguraram a barra minha, de meu pai, ali, com muita força, com muita fé, com muito carinho, muito amor. Sem eles eu não seria nada, eu não estaria aqui falando com vocês. Agradecer a vocês, agradecer a Breno também, que foi falado no início, porque sem ele eu não ia conhecer vocês, a gente vai bater esse papo também. Breno, um abraço. Então, assim, um abraço para todo mundo que pediu pela minha volta, pediu pelo meu retorno. E estamos aqui, estamos juntos. Fazer minha propaganda, no Instagram, trabalho com Lanchonite, aluguel de lanche, o verão está chegando, então vou aproveitar a oportunidade para fazer uma propaganda. Sim, claro. Gente, aproveita com segurança, se cuidem dos seus, cuidem de sua família, cuidem dos próximos, porque a coisa está difícil, não está fácil não. Pronto. Bruno, como eu falei antes, a gente finaliza com tchau, viu? Então vou puxar você para a gente dar um tchau todo mundo junto aqui, tá certo? Tchau, pessoal! Tchau, Valeu, tchau! tchau, Tchau, Bruno! tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau!